Boa noite, pessoal. Sou Daniela Alencar e estamos aqui para mais um episódio do Maratona Rumo à Posse. No episódio de hoje, o tema é Concurseiros Pioneiros, descubra a metodologia do estudo dirigido. E para conversar comigo, eu trouxe aqui o professor Francisco Penante. E aí, Dani, todo mundo que está nos acompanhando agora, muito boa noite a todos. Dizer que para mim é uma alegria estar compartilhando aqui a telinha com Dani, que está super bonita. Dani, você caprichou no visual, viu? E você nem precisa de tantos recursos. E olha que você nem precisa de tantos recursos, porque você já tem uma beleza natural. Parabéns, viu? Obrigada. Para não me deixar encabulada logo no começo da noite, né, Penante? Fala sério. Não, encabulada não. É um registro importante. Obrigada. E acho que esse é um tema que a gente tem muita afinidade, né? Falar sobre os estudos dirigidos é um tema que a gente trabalha há tanto tempo, então é um orgulho e uma honra para a gente estar aqui essa noite falando sobre isso. Acho que o pessoal vai curtir bastante. E é isso, vamos trazer algumas dicas de estudos para vocês, como é que funciona a metodologia ativa de estudo, que é com a metodologia dos estudos dirigidos, e como de fato funcionam os estudos dirigidos para vocês que não conhecem e já ouviram falar, mas talvez não entendam como é que funcionam a fundo. E a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. É importante, Dani, olha só, a gente está de fato falando sobre esse tema, eu fico muito feliz, eu estava dizendo para a Dani antes da gente começar que eu fico saudosista até falando sobre isso, porque a gente estava diretamente envolvido na concepção dessa metodologia de estudo, que culminou no estudo dirigido, que hoje é um sucesso nacional, né? As pessoas que estão se preparando aí para concursos públicos, pessoas inclusive que estão estudando em pós-graduação, etc., elas hoje conhecem os estudos dirigidos e já entendem a eficácia disso. Então foi algo feito com muito carinho por um time muito forte. Eu era o elo fraco desse time quando isso foi concebido, e a gente tem muita satisfação em ver isso acontecendo e ajudando tanta gente a sedimentar os conhecimentos necessários exigidos na primeira fase de concursos públicos. Isso é verdade, né? Porque é uma metodologia pioneira que a gente já viu tantos alunos e centenas de milhares de alunos sendo aprovados com os estudos dirigidos, e é uma satisfação muito grande a gente acompanhar a aprovação de cada um dos alunos. A gente sabe como a gente vibra quando a gente vê o nomezinho na lista dos aprovados. É a coroação do nosso trabalho, realmente é muito legal, e a gente espera contar com você também no nomezinho dos aprovados. E aí vamos falar um pouquinho sobre como estudar para provas de primeira fase, né? Porque o aluno decide estudar para concurso, mas aí se vê com um edital gigante, 1000 disciplinas, um monte de assunto, e às vezes se sente meio perdido por onde começar e como começar. E aí, Penante, qual a dica que você dá para esse aluno que está começando os estudos para a primeira fase? Então, olha só, a gente sabe que tradicionalmente a preparação é uma preparação que acontece a partir da leitura de livros, a leitura de materiais de estudo, apostilas em PDF, a partir de videoaulas. A gente sabe que esses são os meios mais disseminados de preparação para concurso, e eles são bons meios de preparação. O fato é que, muitas vezes, o aluno ele estuda, mas desconsiderando algumas técnicas que podem acelerar a absorção do conhecimento. Algumas técnicas, eu costumo falar, que são capazes, muitas vezes, de tatuar o conteúdo no cérebro do aluno. E a gente sabe que nas provas de primeira fase, nas provas objetivas, a quantidade de conteúdo exigido é gigantesca. E fica, muitas vezes, humanamente impossível o aluno dominar todo o conteúdo do editalício. E aí que entra a técnica. É aí que o aluno precisa hierarquizar o conteúdo que ele precisa estudar. Tem coisas que podem cair, tem coisas que certamente vão ser cobradas na prova. Então, o aluno, às vezes, ele dá o mesmo peso a pontos do edital, a temas e subtemas que têm importâncias diferentes. E o estudo dirigido, ele ajuda muito nessa seleção do conteúdo, para que o aluno, de maneira direcionada, ele otimize o seu tempo de preparação, ele atribua maior peso ou menor peso ao
o conteúdo em função do retrospecto daquele concurso, do retrospecto da banca examinadora, a partir de uma análise de importância, de recorrência. Então, é super importante, e aí eu quero deixar esse registro já de início, Dani, que o aluno estude de maneira inteligente, que ele leve em consideração que o principal ativo dele é o tempo, e ele precisa utilizar esse tempo com muita sabedoria. Então, não adianta ele estar com os melhores livros, não adianta ele estar com as melhores videoaulas, não adianta ele estar com as melhores apostilas em PDF, não adianta ele acompanhar os melhores eventos presenciais se ele não faz isso de uma maneira concatenada, de uma maneira inteligente, né? com a metodologia por trás. Com certeza. Verdade. E aí esse estudo dirigido, ele funcionaria justamente como uma organização desses temas todos, de todas essas disciplinas, dando um direcionamento para o aluno, né? Um cronograma dos estudos, do que ele precisa estudar ao longo daquela semana, fazendo justamente esse balanceamento das disciplinas, o que é que ele precisa focar mais, demorar mais tempo nos estudos, o que é que ele pode estudar de forma mais rápida, porque não vai ter tanta cobrança nas provas, porque justamente a gente faz um estudo em todas as últimas provas do concurso para ver que tema é cobrado, que disciplina é cobrada, qual a frequência, se cai mais lei seca, se cai mais doutrina, se cai mais jurisprudência sobre aquele tema, e aí a gente faz o estudo dirigido com base nisso, para dar tudo mastigado para os alunos, para eles já terem esse foco, esse direcionamento que eles precisam para economizar o tempo deles, né? Porque tempo é dinheiro, todo mundo trabalha, tem filho, casa para cuidar, não tem esse tempo que... Hoje em dia a gente não tem o tempo que a gente tinha antigamente, né? Então, quanto a gente puder facilitar a vida do estudante, é o nosso objetivo. E aí, aliado ao estudo dirigido, né, a gente sempre orienta e disponibiliza também simulados de objetivos para os alunos, porque treino é fundamental, que é até o próximo assunto que a gente vai falar, que é a metodologia ativa de aprendizagem. Porque só você ler e ouvir, você não vai fixar o conteúdo feito uma metodologia ativa. Você estudando, você lendo e resolvendo questões, você escrevendo, você falando, né? E aí a rotina de estudos que tem que ser intensivada ao longo... Porque você não estuda um mês e passa no concurso. É um processo. Um processo, exato. Que pode ser maior ou menor, a depender da técnica que você resolve empregar na sua preparação. Exato. E a metodologia que você utiliza também nos estudos, porque você pode estudar 6 anos e não passar, e pode estudar 1 ano e passar. Depende da técnica utilizada. Perfeito, né? Perfeito. Dani, o aluno, muitas vezes, o candidato a concurso, quando ele vê lá o conteúdo oferecido por nós, pelos professores, às vezes ele tem a sensação que o professor entrou lá na sala e começou a falar sobre tudo aquilo, ele recebeu lá no sistema o estudo dirigido e foi algo que aconteceu assim, sabe, de golpe, ato contínuo, sem um processo anterior. Olha, a disponibilização do estudo dirigido dentro da plataforma, o início da gravação de uma aula pelo professor, isso é sempre a última etapa do processo. Verdade. Isso, antes disso, se vocês soubessem, existem vários steps, várias etapas, vários passos, a começar da coleta das provas anteriores, o estudo da carreira que leva em consideração a importância de cada tema, de cada subtema, a recorrência de cada tema, de cada subtema, de modo a aquilatar a importância e a probabilidade de cobrança desse tema na prova. Aliado a isso... E aliado a cada carreira, né? Porque depende de carreira por carreira também. Muda não é geral para qualquer prova. Muda completamente. Mas vamos dar mais uma pitadinha aí, porque a gente tem que levar em consideração também, quando essa informação é divulgada, e muda muitas vezes tudo, qual é o perfil da banca examinadora, qual é o perfil dos membros da banca examinadora, o que é que eles publicaram. Ele tem mestrado? Qual foi a tese do mestrado? Ele tem doutorado? O que é que falava o doutorado dele? Ele participou de simpósios, de congressos, de palestras, de eventos? Quais são as correntes que ele defende? A gente sabe que no direito a coisa não é objetiva, existe um grande grau de interpretação. Muitas vezes não é simplesmente certo e errado, muitas vezes a gente está diante de corrente. Às vezes a gente tem concursos onde a lei seca ela é cobrada de maneira fervorosa pela banca examinadora, muitas vezes existe mais um viés doutrinário permeando também a lei seca. Portanto,
existem uma série de fatores que devem ser aquilatados quando a gente está preparando alguém para um concurso público. Então, quando o professor entrar na aula, ele já está com esse mapa pronto. Quando você recebe o estudo dirigido, ele já é um reflexo desse mapa. Existe por trás um exército de pessoas que nós chamamos de setor de inteligência, que está trabalhando arduamente, sem parar, para que esse conteúdo chegue redondo e a gente consiga aproximar cada vez mais o conteúdo que a gente oferece para os nossos alunos aquilo que vai ser efetivamente cobrado no concurso. Mas, Dani, você falou, e esse é o tema, um dos temas centrais aí desse nosso bate-papo dentro da Maratona Rumo à Posse, da metodologia ativa, né? A metodologia ativa nada mais é senão colocar o aluno, o candidato, no centro, tornar ele protagonista da sua própria aprendizagem, é fazer com que o aluno utilize ferramentas a partir das quais ele vai conseguir consolidar aquela informação, como eu falei anteriormente, tatuar aquela informação no seu cérebro. A gente tem um volume gigantesco de conteúdo e a gente precisa ser muito inteligente no manejo desse conteúdo. Eu lembro, Dani, quando eu dava aulas na pós-graduação da FGV, eu já passei, gente, aí, acho que quase perto de 15 anos, ministrando aulas aí para concursos públicos, para o OAB, no EAD, e aí com exclusividade no SES, naturalmente, mas também no presencial aí foram, enfim, várias instituições de ensino. Eu lembro muito da experiência da metodologia ativa na Fundação Getúlio Vargas, no caso, na pós-graduação da FGV Rio. Lá... Famosa FGV, né? Por conta da metodologia ativa. É muito legal, eles são muito fortes, estão bem preparados para isso. E é bem parecido com o que acontece na pós-graduação do SES. A pós-graduação do SES, hoje, ela tem um grau de refinamento ainda maior, né? Mas, assim, o fato do emprego das metodologias ativas na preparação dos alunos é algo que faz parte da tônica de uma preparação eficiente. O aluno, ele passa a fazer, a não simplesmente ouvir. O aluno sai daquela passividade que é tão comum para a execução. Tem até pessoas que falam, e é verdade, que quem ensina aprende duas vezes. Imagina o que é você ler um pouco da zona do conforto, né? Isso. E sair da zona do conforto é que faz o aluno aprender. E aí é que torna gratificante o aprendizado. Perfeito. E não vai esquecer mais nunca. Isso. E talvez isso, essa exigência dentro da metodologia ativa, ou como a gente costuma chamar de sala invertida, tirando o professor do centro e colocando o aluno no centro, talvez essa retirada do aluno da passividade, da zona de conforto, faça com que a metodologia ativa não tenha muitas vezes tanta adesão. Mas ela é de uma eficiência gigantesca. Experimenta ler alguma coisa e tenta lembrar disso 7 dias depois. Agora, experimenta ler alguma coisa, ensina alguém aquilo que você leu e experimenta lembrar disso 7 dias depois. Faz esse exercício, você vai perceber que no segundo caso, você vai conseguir reter muito mais informações. Quando você executa, quando você sai da passividade, quando você se torna protagonista, você consegue, como eu falo, tatuar a informação no seu cérebro. E a proposta do estudo dirigido é exatamente essa, porque o aluno ele vai executar. Existe, como eu falei, um trabalho prévio do nosso setor de inteligência, os alunos vão responder uma bateria de perguntas-chave e a partir dessas respostas, aí tem todo um processo sobre o qual a gente deve estar falando aqui ao longo da transmissão, o aluno vai ter a execução como prioridade dentro do estudo dirigido. Claro, ele tem aulas, ele tem os PDFs que são absolutamente completos e verticais, densos, mas ele precisa também executar. Isso fecha a tríade do conhecimento. Verdade. E aí é justamente o estudo dirigido, que eles são rodadas de perguntas, né, semanais, e vem com perguntas abertas para o aluno estudar, pesquisar e depois condensar o aprendizado dele numa resposta de 300 caracteres, porque é justamente quando ele condensa o aprendizado dele que ele vai estar fixando o conteúdo, né? E aí, quando ele for fazer uma prova objetiva posteriormente, ele vai conseguir
identificar se aquela resposta está certa ou está errada. Isso. E tudo isso, assim, tem aquele trabalho prévio, né? Esse mapa é dado por um professor, que é importante dizer, é um professor da carreira. Nós temos muito esse cuidado. Então, se a gente está preparando para o concurso de delegado federal, nós temos um delegado federal à frente da elaboração dessas perguntas-chave. Nós estamos preparando para o concurso de delegado civil, serão delegados civis à frente, e assim sucessivamente. Se o concurso é para promotor de justiça, se o concurso é para juiz de direito, se o concurso é para tabelião, se o concurso é para área de tribunais, enfim. Nós buscamos sempre essa aderência para que o profissional que está elaborando as perguntas-chave, além de estar munido desse mapa, que é entregue pelo setor de inteligência, ele também empregue na elaboração, na construção dessas perguntas-chave, a experiência dele enquanto docente, a experiência de quem já passou pela fase objetiva, a experiência de quem já vem preparando há muitos anos legiões de alunos para a fase objetiva do concurso. Então, com tudo isso no caldeirão, a gente tem uma assertividade muito maior, um direcionamento ainda maior. E talvez esse seja o segredo dos índices de aprovação dos alunos do SES. Essa preocupação com cada mínimo detalhe que pode aproximar, ainda que seja milímetros, o aluno da aprovação. Verdade. E ainda tem um grupo de WhatsApp com os professores e os alunos, né? Então ainda tem essa troca diária, qualquer dúvida que o aluno tem acerca de conteúdo, acerca da prova, acerca até da carreira mesmo, como é que é o dia a dia de um sei lá, um delegado. Então é muito legal a gente acompanhar o dia a dia dos grupos de WhatsApp dos alunos e ver essa troca, né? E ver o quanto os alunos evoluem. Isso não tinha antes não, viu, gente? Isso não tinha antes não, viu? Lá no comecinho, quando isso foi concebido, não tinha grupo de WhatsApp não. Já foi aí um acréscimo, um adendo, digamos assim, do nosso pedagógico, porque os alunos percebiam que muitas vezes surgiam dúvidas, às vezes nem relacionadas até ao conteúdo, mas dúvidas relacionadas até à carreira, e eles sentiam a necessidade de ter alguém ali da carreira, um professor tirando a dúvida em tempo real. E aí o grupo de WhatsApp ele vem para reforçar ainda mais o estudo dirigido. Então, a gente tem hoje, no formato de estudo dirigido, uma metodologia de estudo completa, a partir da preparação prévia, a partir da elaboração das perguntas-chave por professores da carreira, considerando esse estudo da carreira, a importância, a recorrência de cada tema. O professor elabora as perguntas-chave, os alunos respondem essas perguntas-chave, e aí existe uma limitação de caracteres, né, Dani? São os 300 caracteres para responder essas perguntas-chave. Às vezes os alunos ficam chateados, poxa, eu quero escrever mais. Mas a gente diz, olha, você não pode escrever mais aqui, porque aqui a gente tenta antecipar os critérios que vão estar nas perguntas da tua prova, da prova objetiva. Então, quando é atribuída a nota ao aluno naquela pergunta-chave, vale um ponto, né, Dani? Isso. Na correção, o professor vai considerar se os elementos que necessariamente devem estar presentes naquela resposta, que são exatamente, na ótica do professor, e considerando esse estudo da carreira, os elementos que vão ser lançados nas perguntas da prova objetiva. Então, o aluno não dá para tergiversar ali. Se a gente estivesse falando da preparação para a prova discursiva, para a prova de segunda fase, aí o aluno tem liberdade para redigir. Mas, dentro do estudo dirigido, a gente precisa forçar o aluno a tocar os pontos que, na ótica do professor e considerando o mapa da carreira, vão ser os pontos exigidos dele dentro das questões objetivas da prova de primeira fase. Então, assim, isso causa um desconforto para o aluno, mas é aquele desconforto do aprendizado. O aluno, ele não erra essa questão quando aqueles critérios de avaliação cobrados pelo professor para atribuição na nota dentro da pergunta-chave, quando eles aparecem na prova, ele lembra no ato. Aí a gente volta um pouquinho no que eu falei antes. Quando o aluno faz isso e ele está utilizando a metodologia ativa de aprendizagem, quando isso cai na prova, ele não esquece. Outra coisa que eu acho muito importante dentro do estudo dirigido é que, no final de tudo, o aluno tem um material assim, super valioso. Ele tem um mega material. É um material que não é simplesmente uma apostila de PDF.
é uma apostila totalmente direcionada, porque o professor, quando ele corrige as perguntas-chave e atribui a nota do aluno, é legal porque ele depois faz os comentários dissertando sobre os temas daquela questão. Quando o aluno soma tudo isso, toda semana vai ter estudo dirigido para ele. Ele tem uma maçaroca de material, mas assim, uma maçaroca que se ele conseguir dobrar, vira uma arma branca. E é um material valiosíssimo. E ele é ainda mais valioso porque o material dele... com doutrina, super denso, Isso, né? porque a gente tem aí a personalização do negócio. O aluno ele sabe o que ele acertou em cada pergunta-chave e o que ele errou. É um material que serve para ele, está direcionado aos gaps dele. E ele pode depois fazer uma revisão considerando os pontos que ele errou. Então, assim, é muito, mas muito rico o estudo a partir do estudo dirigido. Verdade. E nós sempre tivemos muito êxito em aprovação, que é o que importa para o aluno e para a gente também, né? Porque a gente quer que o aluno atinja o sonho dele. Inclusive, a gente acompanha o aluno desde o início da preparação até a fase oral, né? A gente tem cursos para todas essas fases. Inclusive, nesse seriado do Maratona Rumo à Posse, você tem vários episódios que falam sobre a segunda fase, prova oral também, planos de estudos, PDF. Então, assim, a gente realmente segura na sua mão do início até você estar nomeado e na carreira dos seus sonhos. Seja delegado, tabelião, juiz, promotor, o que quer que seja, a gente está aqui para fazer você atingir o seu sonho, que é o nosso objetivo principal. E a gente realmente fica muito feliz quando a gente consegue fazer com que você chegue lá. E é isso, né, Penante? Acho que a gente... A gente fala com muito amor sobre o estudo dirigido, porque é o nosso xodó. Espero que os alunos tenham a oportunidade e a curiosidade. E ainda tem a rodada de garantia de satisfação, né? Se os alunos quiserem experimentar o estudo dirigido, eles podem experimentar sem nenhum, né? Ô, Dani, alguém desiste do estudo dirigido? Acho que eu não tenho notícia de nenhuma desistência. Quando a gente faz pesquisas dos alunos aprovados, todos eles menciona o estudo dirigido. Então, assim, é de uma importância tremenda. A gente está muito feliz com o resultado do estudo dirigido. Você percebeu, Dani, que eu não falei de accountability, não falei de análise de Pareto, que são técnicas de estudo que permeiam o estudo dirigido, né? Mas quando eu falei das perguntas-chave, da seleção das perguntas-chave, eu estava falando um pouquinho disso. Quando eu falei um pouquinho do direcionamento de temas, a gente estava falando também um pouquinho da regra de Pareto, né? A regra, como ela é mais conhecida, 80-20. Onde a gente sabe que muitas vezes 20% das causas é o que efetivamente impacta 80% dos resultados. Então, o aluno precisa saber o que estudar. Tem lá uma lei gigantesca. Será que ele precisa ler aquela lei inteira? Né? Será que ele precisa de fato? Ou será que é melhor ele concentrar naqueles 20% da legislação que caem em 80% das vezes naquela prova do concurso? Então, o estudo dirigido é um pouquinho de tudo isso, gente. É um pouquinho desse caldeirão. E eu tenho um orgulho tremendo de poder ter participado, ainda que discretamente, da construção do estudo dirigido, que hoje é um sucesso absoluto e está disponível aí dentro do site do SES, dentro do site da Adverum, para todos aqueles que querem conhecer um pouquinho a sua metodologia. E se foi lá, contratou e não gostou, o que é que faz, Dani? Pode desistir e recebe o valor de volta, porque tem garantia de satisfação. Então, assim, não, as pessoas não desistem. E a gente confia bastante no nosso método, né? Realmente. Já vai sabendo que vai ficar, tá? Exato. É isso aí, Dani. Então é isso, gente. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês aqui, falar um pouco dos estudos dirigidos. Esperamos que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal e vejam todos os episódios dessa maratona, que está um arraso. Boa noite, é isso aí. Dani. Boa noite, Dani. Boa noite, todo mundo. Beijo, galera. E obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu. Tchau, tchau.